Continuação da leitura do livro dos médiuns, na página 58. Questão 49. Sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas que passamos em revista sem executar antes daquele sentido negativo repousam sobre algumas observações incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa é branca de um lado e vermelha de outro, aquele que a tiver visto só de um lado afirmará que ela é vermelha, outro afirmará que é branca. Os dois lados estão certos e estão errados. Aquele que olhar a casa dos dois lados dirá que ela é vermelha e branca, só este estará realmente certo. A mesma coisa ocorre em relação à opinião do que faz o espiritismo. Pode ser verdadeira em certos aspectos, falsa se generalizarem o que é parcial, e se tomam pela regra do que é exceção, pelo que é apenas uma parte. Por isso, dizemos que quem quiser estudar seriamente a ciência deve fazê-lo muito e por muito tempo. Só o tempo lhe permitirá perceber os detalhes, notar as delicadas mudanças e observar uma infinidade de fatos característicos que serão para ele como caminhos de luz. Mas se permanecer na superfície, se expõe a fazer um julgamento prematuro e por isso errôneo. Eis os resultados gerais que extraímos de uma observação completa e que formam agora a crença, e pode-se dizer da universalidade dos espíritas, porque os sistemas restritivos são mais que as opiniões isoladas. Primeiro, perdão, é porque eu saio apertando as páginas aqui. Primeiro, os fenômenos espíritas produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, por espíritos. Segundo, os espíritos constituem um mundo invisível e estão por toda parte, os espaços povoados por eles ao infinito. Há espíritos ao nosso redor com os quais estamos em contato. Os espíritos, terceiro, agem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das forças da natureza. Quarto, os espíritos são seres não são seres à parte na criação. São almas daqueles que viveram sobre a terra em outros mundos e estão despojados do seu envoltório corporal. Daí se conclui que as almas dos homens não são espíritos encarnados que morrendo nos tornaremos espíritos. Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e malícia, de saber e de ignorância. Sexto, eles estão submetidos à lei do progresso e podem chegar à perfeição. Como eles têm seu livre-arbítrio, alcançam em um tempo mais ou menos longo segundo seus esforços e sua vontade. Eles são felizes ou infelizes, segundo o bem ou mal que fizeram durante a sua vida e o grau de desenvolvimento a que chegaram. A felicidade perfeita e sem inquietação é o quinhão dos espíritos chegados ao grau supremo de perfeição. Oitavo, todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem se manifestar aos homens. O número dos que podem se comunicar é indefinido. Nono, os espíritos comunicam-se por intermédio de médiuns, que lhes servem de instrumento e de intérprete. Décimo, reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela sua linguagem. Os bons só aconselham o bem e dizem coisas boas. Tudo neles atesta a elevação. Os maus enganam a todas e suas palavras levam o selo da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus que os espíritos percorrem estão indicados na escala espírita. Na escala espírita, que está no Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 1, questão número 100. O estudo dessa classificação é indispensável para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, as suas boas e más qualidades. Eles falam as classificações mesmo. Nós vamos estudar isso. 50. Sistema da alma material. Consiste unicamente em uma opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo essa opinião, a alma e o perispírito não seriam das coisas distintas, ou para melhor dizer, o perispírito seria a própria alma, depurando-se gradativamente pelas diversas transmigrações, como o álcool depura pelas diversas destilações. A doutrina espírita, entretanto, considera o perispírito como um envoltório fluídico da alma ou do espírito. O perispírito sendo matéria, ainda que muito etérea, a alma seria de uma natureza material, mais ou menos essencial, segundo o grau de depuração. Esse sistema não invalida nenhum dos princípios da doutrina espírita, porque não muda nos destinos a alma. As condições de sua felicidade futura não são sempre as mesmas. A alma e o perispírito formam um todo, sob o nome de espírito, como o germe e o perisperma formam sob o nome de um fruto. Toda a questão se deduz a considerar o todo como homogêneo, em um lugar de ser formado de duas partes
distintas. Como se vê, isso não leva a nenhuma consequência e disso não teríamos falado se não tivéssemos encontrado pessoas levadas a ver uma nova escola no que é que, em definitivo, uma simples interpretação das palavras. Essa opinião, restrita como é, ainda é que se fosse mais generalizada, não constituiria uma cisão entre os espíritas, tal como as duas teorias, a de emissão e a de ondulações da luz, não foi entre os físicos. Aqueles que o quisessem se afastar por uma questão tão pueril provariam que dão mais importância ao acessório que à coisa principal. E aqueles levados à demasião dos espíritos que não podem ser bons. Os bons espíritos não insuflam nunca a rudeza e a discórdia. Por isso, concitamos todos os verdadeiros espíritas a se colocarem em guarda contra os semelhantes sugestões e não darem a certos detalhes mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. Não obstante, acreditamos que se deve dizer algumas palavras em que se apoia a opinião daqueles que consideram a alma e o perispírito como duas coisas distintas. Ela é fundada nos ensinamentos dos espíritos que nunca variaram a esse respeito. Falamos de espíritos esclarecidos porque no meio deles há os que sabem mais e os que sabem menos que os homens, enquanto a teoria é uma teoria humana. Não inventamos nem supusemos que o perispírito para explicar os fenômenos. A sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a observação só a confirmou. Ela se apoia ainda sobre o estudo das sanções dos espíritos e sobre o fenômeno das aparições tangíveis que implicariam. Segundo outra opinião, a solidificação e a desagradação das partes constituintes da alma e, por consequência, a sua desorganização. Por outro lado, seria necessário admitir que essa matéria perceptível aos sentidos é ela mesma o princípio inteligente, que não é mais racional de confundir o corpo e a alma das vestimentas com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, ela nos é desconhecida. Quando se diz que ela é imaterial, é preciso entender no sentido relativo e não no absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito é alguma coisa. Qualificando-se de material, quer-se que a sua essência é tão superior que não há nenhuma analogia que o que chamamos de matéria, que assim para nós ela é imaterial. 51. Eis a resposta dada a esse respeito por um espírito. Aquilo que alguns chamam de perispírito não é outra coisa senão aquilo que outros chamam de envoltório material fluídico. Direi para me fazer compreender, de maneira mais lógica, que esse fluido é perfectibilidade dos sentidos, a extensão da visão e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles. São, portanto, materiais, como se pode compreender. Daí os sofrimentos da fome, do frio e etc. Sofrimentos que não padecem dos espíritos superiores. Visto que os fluidos terrenos foram depurados no pensamento, quer dizer, na alma. A alma, para o seu progresso, sempre tem a necessidade de um agente. A alma sem agente não seria nada, não poderíamos nem imaginá-la. O perispírito para nós, espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos com os homens, seja indiretamente por seu corpo ou seu perispírito e seja diretamente por sua alma. As infinitas variedades de médios em comunicações. Resta o ponto de vista científico, que quer dizer a sua essência mesma do perispírito. Isso é outro assunto. Compreender em primeiro lugar moralmente. Resta uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece o suficiente, mas aí chegará se quiser marchar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não podemos ir mais longe. É um ponto que não pode ser explicado. Pensai que não procuro como vós pesquisai o perispírito e nós pesquisamos a alma. Esperai, então. Lamenais. Assim, se os espíritos que podemos considerar adiantados não puderam ainda examinar a natureza da alma, como podemos fazê-lo? Então, ainda uma perda de tempo querer descobrir o princípio das coisas, como é dito em O Livro dos Espíritos. Está nos segredos de Deus. Pretendem investigar como a ajuda do espiritismo, que não ainda ao alcance da humanidade, a desviá-lo da sua verdadeira finalidade. É fazer a criança que quer saber tanto como o idoso. O importante é que eu aplique o espiritismo e seu aperfeiçoamento moral. Isso sim é o essencial. O resto é apenas curiosidade estéril e quase sempre orgulhosa, cuja satisfação não fará o homem dar nem um passo avante. O único meio de avançar é tornar-se melhor.
Os espíritos que deitam o livro levam o seu nome e provaram sua sabedoria, respeitando pelo que concerne ao princípio das coisas os limites que Deus não permite transpor, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e crônicas, mais sedutoras que sólidas, e que entobarão um dia diante da razão, como tantas outras saídas dos cérebros humanos. Disseram só que é necessário para fazer o homem compreender o futuro, o espera, e por isso mesmo encorajá-lo ao bem. Manifestações espíritas, segunda parte. Só tomar uma água aqui que... Ação dos espíritos sobre a matéria. 52. Descartada a opinião materialista, condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode se manifestar aos vivos. A questão, assim reduzida à sua mais simples expressão, torna-se singularmente fácil. Poderíamos perguntar por que os seres inteligentes que vivem de algum modo em nosso meio, ainda que invisíveis por sua natureza, não poderiam comprovar a sua presença de uma maneira qualquer. A própria razão diz que não há nada de absolutamente impossível, e já é alguma coisa. Essa crença tem a aceitação de todos os povos porque a encontramos em todos os lugares e em todas as épocas. Ora, uma instituição não estaria tão generalizada nem sobreviveria ao tempo sem repousar sobre alguma coisa convincente. Ela é ainda sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelo dos pais da Igreja, e foi necessário o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la entre as ideias mais supersticiosas. Se, pois, estivermos errados, as autoridades também estarão. Mas essas são só considerações morais. Uma causa, sobretudo, contribuiu para fortalecer a dúvida em uma época tão positiva como a nossa, em que se toma conhecimento de tudo e em que saber o porquê e o como de cada coisa, e a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem se manifestar. Adquirido esse conhecimento, o fato das manifestações nada mais tem de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. 53. À primeira vista, a ideia que se faz dos espíritos torna os fenômenos das manifestações incompreensíveis. Essas manifestações não podem ocorrer senão pela ação do espírito sobre a matéria, e é por isso que aqueles que creem que o espírito é a ausência de toda a matéria se perguntam, com aparente razão, como ele pode agir materialmente. Aí está o erro, porque o espírito não é uma abstração, é um ser definido, ilimitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo é a alma quando te deixa por ocasião da morte e não sai desprovido de todo o envoltório. Todos dizem que conservam a forma humana e quando aparecem é sobre essa forma que os reconhecemos. Observamos latentemente no momento em que acabam de deixar a vida, um estado de perturbação em que tudo é confuso em volta deles. Eles veem o seu corpo perfeito ou mutilado segundo o gênero da morte. Por outro lado, eles se veem e sentem vivos. Qualquer coisa que lhes diz que esse corpo lhes pertence e eles não compreendem porque estão separados. Continuam a se ver uma forma primitiva e essa visão produz em alguns durante um tempo uma singular ilusão, aquela de creem ainda estar vivos. É necessária a experiência do seu novo estado para se convencer da realidade. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo torna-se para eles uma velha vestimenta da qual eles se despojaram e não querem mais. Sentem-se mais leves e livres de um peso. Não têm mais dores físicas e são felizes de poderem se elevar, transpor nos espaços, assim como quando eram vivos e faziam muitas vezes nos sonhos. Entretanto, malgrado a ausência do corpo, eles constatam a sua personalidade. Têm uma forma que não os constrange nem embaraça. Eles têm a consciência do eu, da individualidade. A que conclusão chegamos? Que a alma não deixa tudo no túmulo e que leva com ela alguma coisa. 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, conduziram a esse resultado do que há no homem três coisas. Primeiro, a alma ou espírito, que é o princípio inteligente, no qual reside o senso moral. Segundo, o corpo envoltório grosseiro, material do qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos gênios providenciais. Terceiro, o perispírito, que é o envoltório fluídico, semimaterial, servindo de elo entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, é a desagregação do envoltório grosseiro, aquele que a alma abandona.
O outro envoltório desprende-se e segue a alma dessa maneira. Ainda tem um envoltório, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós do seu estado normal. Não menos matéria, ainda que presente momento, não podemos segurá-lo e nem submetê-lo à análise. Esse segundo envoltório da alma, o perispírito, durante a vida corporal, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, aquele pelo qual o espírito transmite a sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos do corpo. Para nos servir de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inapreensível e designado sob o nome de fluido nervoso, que representa tão grande papel na economia orgânica que ainda não se considera suficiente nos fenômenos fisiológicos. A medicina, considerando apenas o elemento material, ponderável, priva-se na apreciação dos fatos de uma causa incessante de ação. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Faremos apenas uma nota, que é o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicadas. O perispírito é uma dessas hipóteses, a qual ocorre algumas vezes nas ciências para a explicação de um fato. Sua existência não é revelada somente pelos espíritos, é o resultado das observações, como temos a ocasião de demonstrar. Por agora, e para não antecipar os fatos que vamos relatar, nos limitaremos a dizer que seja durante sua união com o corpo e seja depois de sua separação, a alma nunca se separa do seu perispírito. 55. Disse que o espírito é uma chama, uma fagulha. Isso se refere ao espírito propriamente dito. Como o princípio inteligente e moral ao qual não se incorre, é sempre revistado em um envoltório perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia. De tal sorte que para nós a ideia da forma é inseparável da ideia do espírito e que não concebemos um sem o outro. O perispírito, então, parte integrante do espírito, como o corpo faz integrante do homem. Entretanto, só o perispírito não é mais o espírito, como apenas o corpo não é o homem, porque o perispírito não pensa, ele é para o espírito o que o corpo é para o homem. É o agente de instrumento da sua ação. 56. A forma do perispírito é a forma humana e quando nos aparece é geralmente aquela sobre a qual conhecemos a vida física. Poderíamos acreditar então que o perispírito desembaraçado de todas as partes do corpo se amolda de algum modo sobre eles e conserva sua forma, mas não parece que seja assim. A forma humana, com algumas diferenças de detalhes e salvo modificações orgânicas necessárias para o meio qual o ser é chamado a viver, se encontra os habitantes de todos os globos, pelo menos é o que dizem os espíritos. É igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados, que só possuem perispírito, é aquela qual sobre todos os tempos foram repensados os anjos e os puros espíritos. De onde concluímos que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, ou em qualquer grau de desenvolvimento. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a consistência nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela, se é assim, podemos dizer, flexível e expansível. É por isso que a forma que ela toma, se bem que calcada sobre aquela do corpo, não é absoluta. Ela se molda à vontade do perispírito que lhe pode dar tal ou tal aparência, ao seu bel prazer, enquanto que o envoltório sólido lhe ofereceria resistência invencível. Enquanto o envoltório sólido lhe ofereceria resistência invencível, li 2 vezes. Livre desse obstáculo, que comprimia o perispírito se dilata ou se contrai e se transforma. Em uma palavra, se presta todas as metamorfoses segundo a vontade que age sobre ele. E é por causa dessa propriedade do seu envoltório fluídico que o perispírito quer que se fazer conhecer. Pode, quando é necessário, tomar a exata aparência que tinha em vida, mostrar mesmo marcas corporais que podem ser sinais de reconhecimento. Os espíritos, como se vê, são seres muito semelhantes a nós, formando ao nosso redor uma população invisível do estado normal. Dizemos estado normal, porque como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. 57. Voltaremos à natureza do perispírito, porque isso é essencial para a explicação que temos que dar. Dissemos ainda que fluídico ele continua sendo uma espécie de matéria, isso resulta dos fatos, das aparições tangíveis sobre as quais voltaremos a falar. Viu-se, sob a influência de certos médiuns, aparecerem mãos com todas as propriedades
com todas as propriedades de mãos vivas, que têm calor, que se podem apalpar e que oferecem resistência de um corpo sólido. As que seguram e que de repente se desvanecem como uma sombra. A ação inteligente dessas mãos, que obedece a uma vontade, executando certos movimentos e tocando música ou instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente invisível. Sua tangibilidade, sua temperatura de impressão faz com que elas fazem sobre os nossos sentidos, pois podem deixar marcas sobre a pele, dar golpes dolorosos ou acariciar delicadamente. Provam que são de uma matéria qualquer. Sua desaparição instantânea prova, por outro lado, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar do estado sólido para fluídico e vice-versa. Vamos lá. Agora que eu vi. A natureza íntima do espírito propriamente dito, quer dizer do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Ela se revela apenas por seus atos e esses só podem atingir os nossos sentidos materiais por intermediário material. O espírito tem necessidade de matéria para agir sobre a matéria. Ele tem por instrumento seu perispírito, como o homem tem o seu corpo. Seu perispírito é matéria, como acabamos de ver. O espírito, em seguida, por agente intermediário, fluido universal, espécie de veículo sobre a qual ele age, como nós agimos sobre o ar, para produzir certos efeitos de ajuda da dilatação, com a compressão e da propulsão ou das vibrações. Encarada dessa maneira, é fácil se admitir a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se que todos os efeitos que daí resultam entram na ordem dos fatos naturais. Conhecida esta, o maravilhoso desaparece. Essa causa está nas propriedades dos semimateriais do perispírito. É uma nova ordem de fatos que uma nova lei vem explicar, que não espantará ninguém dentro de algum tempo, como ninguém se espanta hoje por comunicar-se com outra pessoa, e em alguns minutos, mesmo que longa distância, por meio da eletricidade. 59. Pergunta-se como o espírito pode, com a ajuda de uma matéria assim sutil, agir sobre os corpos pesados e compactos, levantar mesas e etc. Seguramente não será um homem de ciência que fará essa objeção, porque sem falar das propriedades desconhecidas que pode ter esse novo agente, não temos sob os nossos olhos exemplos parecidos? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra suas poderosas forças motrizes? Quando vemos o ar derrubar edifícios, o vapor puxar as massas enormes, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade quebrar árvores e furar muralhas, que há de estranho em admitir que o espírito, com a ajuda do seu perispírito, possa levantar uma mesa? Sobretudo, quando se sabe que ele pode tornar-se visível, tangível e se comportar com um corpo sólido? Capítulo 2. Manifestações físicas, as mesas girantes. 60. Dá-se o nome de manifestações físicas àquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, tal como os ruídos, os movimentos e os deslocamentos do corpo sólidos. Umas são espontâneas, independentes de toda vontade, outras podem ser provocadas. Falaremos primeiro das manifestações provocadas. O efeito mais simples de um dos primeiros observados consiste no movimento circular imprimido a uma mesa. Esse efeito se produz igualmente sobre todos os outros objetos. Sendo a mesa o meio mais usado, prevaleceu o nome de mesas girantes para a designação dessa espécie de fenômeno. Quando dizemos que esse efeito é um dos primeiros que foram observados, queremos dizer que nesses últimos tempos, porque é certo todos os gêneros de manifestações foram conhecidos desde os tempos mais recuados, e que não podia ser diferente, pois os efeitos naturais, portanto, devem ter sido produzidos em todas as épocas. Tertuliano fala em termos explícitos de mesas gigantes e falantes. Durante algum tempo, esse fenômeno alimentou a curiosidade de salões, depois se cansaram e passaram por outras distrações, porque não era senão um assunto para distração. Duas causas contribuíram para o abandono das mesas girantes: a moda para as pessoas frívolas, que raramente consagravam 2 invernos ao mesmo divertimento, mas que era prodigiosa para eles, que lhe deram 3 ou 4. Outro foi o motivo para as pessoas sérias e observadoras desprezarem as mesas girantes, tendo em vista nascer delas alguma coisa séria que se prevaleceu. Se negligenciaram as mesas girantes, é porque se ocuparam das consequências bem mais importantes dos seus resultados, deixaram o alfabeto da ciência. Eis todo o segredo desse abandono aparente do qual os trocidas fazem tanto alarido. Seja como for, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita, e esse título devemos tratá-las em algum desenvolvimento, tanto mais que, apresentando os fenômenos na sua grande simplicidade, o estudo dá causas a se tornar mais fácil e a teoria muda
uma vez estabelecida, que nos dará a chave dos efeitos mais complicados. Para a produção do fenômeno, é necessária a intervenção de umas ou várias pessoas dotadas de aptidão especial, que designa sobrenome de médiuns. O número de pacientes é indiferente, a menos que entre eles se escondem alguns ignorados. Quanto a eles em que a mediunidade é nula, sua presença não dá resultado, e mesmo é mais prejudicial que útil a disposição do espírito com que se apresentam. Os médiuns gozam de uma força maior ou menor e produzem, por consequência, os efeitos mais ou menos pronunciados. Frequentemente, uma pessoa, um médium poderoso, produzirá sozinha mais que 20 outros reunidos. Bastará colocar as mãos sobre essa mesa para que ele se mova sobre o mesmo instante, se levante e revire, dê saltos ou gire com violência. 62. Não há nenhum indício da faculdade mediúnica, só a experiência pode revelar. Quando em uma reunião se quer fazer uma experiência, é preciso simplesmente sentar ao redor de uma mesa, colocar as mãos sobre elas e, sem pressão nem contração muscular no começo, como se ignoravam as causas do fenômeno, indicavam-se muitas precauções reconhecidas hoje como absolutamente inúteis, como, por exemplo, a alternância dos sexos, o contato dos dedos mínimos das pessoas para formar uma corrente não interrompida. Essa última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. A experiência demonstrou sua inutilidade. A única prescrição que é rigorosamente obrigatória é o recolhimento, o silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência, se o efeito se faz esperar. Pode ser que produza em alguns minutos, como pode demorar meia hora ou uma hora. Isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. 63. Acrescentamos ainda que a forma da mesa, a substância em que é feita, a presença de materiais, a seda no vestuário dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, são tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Só o volume da mesa pode ter importância, mas apenas no caso em que a força mediúnica seja suficiente para vencer a resistência. Caso contrário, uma só pessoa, mesmo uma criança, pode levantar uma mesa de 100 quilos, enquanto que em condições menos favoráveis, 12 pessoas não fariam mover a menor das mesinhas. As experiências assim preparadas, quando o efeito se começa a manifestar, ouve-se geralmente um pequeno estalo da mesa, sente-se o estarrecimento, é o prelúdio do movimento. Ele parece fazer esforço para sair do lugar e depois o movimento de rotação se pronuncia. Ele se acelera a ponto de adquirir uma rapidez tal que os assistentes mal podem segui-lo. Uma vez estabelecido o movimento, pode-se afastar da mesa que continua a mover-se em diversos sentidos, sem contato algum. Em outras circunstâncias, a mesa se levanta, se firma sobre um pé, ora sobre outro, depois toma docemente a sua posição natural. Outras vezes, ela se balança para frente e para trás, imitando o balanço de um navio. De outras, enfim, para isso é necessária força mediúnica considerável. Ela se destaca inteiramente no solo e se mantém a equilíbrio do espaço. Sem ponto de apoio, levanta-se por vezes até o teto, de modo que possa passar por baixo. Depois, ela desce lentamente, balançando como faria uma folha de papel, ou tomba violentamente e se quebra, o que prova de maneira patente o que não é uma ilusão de óptica. 64. Outro fenômeno que se produz com frequência, segundo a natureza do médium, são os golpes dos batidos dessa estrutura de madeira, sem nenhum movimento da mesa. Esses golpes, algumas vezes fracos, outras vezes bem fortes, são ouvidos nos outros móveis do aposento, contra as portas, as paredes e o teto. Logo, voltaremos a esse assunto. Quanto eles, em 3 lugares da mesa, se produzirem uma vibração apreciável pelos dedos e, sobretudo, uma distinta ao ouvido da aplicação sobre a mesa. Manifestações inteligentes. Pelo que acabamos de ver, nada revela a intervenção de uma força oculta a esses efeitos que poderiam perfeitamente se explicar pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou de um fluido qualquer. Tal foi a primeira solução dada a esses fenômenos que podia, com razão, passar por muito lógica. Ela teria prevalecido se outros fatos não viessem demonstrar a sua insuficiência. Esses fatos são provas de inteligência que fenômenos deram. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, tornou-se evidente que, mesmo admitindo-se a eletricidade do outro lado fluídico representasse um papel, devia haver outra causa. Qual seria a dela? Qual era essa inteligência?
Isso a continuação das observações revelou. 66. Para que uma manifestação seja inteligente, não é necessário que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção, respondendo a um pensamento. Certamente, quando se vê um catavento agitado pelo vento, sabe-se que ele obedece a um impulso mecânico, mas se reconhecermos nos movimentos do catavento sinais intencionais. Se ele gira à direita ou à esquerda, rápido ou com lentidão, obedecendo a seu comando, seremos forçados a admitir que o catavento seja inteligente, mas que obedece uma inteligência. Foi isso que ocorreu com a mesa. 67. Vimos a mesa se mover, levantar-se e dar golpes sob a influência de um ou mais médios. O primeiro efeito inteligente notado foi ver esses movimentos obedecerem a um comando. Assim, se mudar de lugar, a mesa se levantava alternativamente sobre o pré-designado e depois, descendo, batia um número determinado de golpes respondendo a uma pergunta. Em outras vezes, a mesa sem contato de ninguém passeava sozinha pela sala, indo da direita para a esquerda, para a frente e para trás, executando diversos movimentos sobre a ordem dos assistentes. É evidente que descartamos toda a suposição de fraude que admitimos e a perfeita lealdade dos assistentes, atestada por sua honorabilidade, seu inteiro desinteresse. Falaremos mais tarde sobre as trapaças contra as quais é prudente prevenir. 68. Por meio de pancadas, sobretudo por estalidos no interior da madeira, como falamos, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes. Como a imitação de diversas batidas do tambor, descarga que fuzilaria o pelotão, o canhoneiro, depois do ruído restridente de uma serra, batidas de martelo, ritmo de diferentes músicas. Era como se pode compreender um vasto campo aberto à exploração. Notou-se que desde que havia uma inteligência oculta, ela devia poder responder as perguntas, e ela respondeu por sim e por não, mas segundo um número conveniado de batidas. Essas respostas eram de pouca significação, por isso, a ideia de designar as letras do alfabeto por número correspondente de pancadas e assim compor palavras e frases. 69. Esses fatos, renovados à vontade por milhares de pessoas de todos os países, não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema, segundo a qual essa inteligência não seria outra senão a do médium, do interrogante e mesmo dos assistentes. A dificuldade estava em explicar como cada inteligência podia se refletir na mesa e se traduzir por pancadas, desde que esses golpes que eram dados pelo médium, deduziu-se que eram dados pelo pensamento. Mas atribuir os golpes ao pensamento seria um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos que já tinham sido testemunhados. A experiência não tardou em demonstrar o quanto a opinião era inadmissível. Com efeito, as respostas frequentemente se achavam em ocasião formal e ao pensamento dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium, em línguas ignoradas por ele ou relatando fatos desconhecidos por todos. Os exemplos não são numerosos, que é quase impossível que alguém se ocupe com as manifestações espíritas não tenha muitas vezes testemunho. Citaremos apenas um que nos foi marcado para testemunho ocular. 70. Em um navio da Marinha Imperial Francesa em serviço no mar na China, toda a tripulação, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupava das mesas falantes. Tiveram a ideia de evocar o espírito, um tenente desse navio, que tinha morrido havia 2 anos. Ele veio depois de diversas comunicações que deixou para todo mundo atônito. Ele disse que segue por meio de pancadas. Peço encarecidamente que paguem ao capitão a soma de indicava a quantia que lhe devo e sinto não ter podido pagar antes de morrer. Ninguém sabia do fato. O próprio capitão havia esquecido essa dívida, por sinal mínima. Procurando em seus livros de contas, ele encontrou a menção à dívida do tenente, cujo número indicado era perfeitamente exato. E perguntamos, do pensamento, de quem essa indicação pode ser o reflexo? 71. Aperfeiçoou-se a arte de se comunicar por meio do sistema alfabético, mas o meio era sempre muito demorado. Entretanto, obtinham-se algumas comunicações de certa extensão, assim como as interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Deles surgiram outros meios, e é a eles em que se deve as comunicações escritas. As primeiras comunicações desse gênero tiveram lugar adaptando-se um lápis de pé e uma mesa pequena e leve, colocada sobre uma folha de papel. A mesa colocada em movimento por influência de um médium se punha a traçar caracteres e depois palavras e frases. Simplificou sucessivamente esse meio, servindo-se pequeninas mesas do tamanho de uma mão, feitas do propósito.
depois de cestas de caixa de papelão e, por fim, simples pranchetas. A escrita era tão fluente, tão rápida, tão fácil como o manual. Reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos não eram definidos, não passavam de apêndices, verdadeiros porta-lápis, dos quais se podia privar, segurando o médium com a sua própria mão. O lápis. A mão, arrastada por um movimento involuntário, escrevia sobre o impulso dado pelo espírito sem o concurso da vontade e pensamento do médium. Desde então, as comunicações de além-túmulo não têm mais dificuldades do que a correspondência habitual entre os vivos. Voltaremos a tratar desse assunto e explicaremos em detalhes. E esse rápido esboço mostra a sucessão dos fatos que conduziram à constatação nesses fenômenos da intervenção de inteligências ocultas, ou seja, dos espíritos. Capítulo 4. Nós vamos parar por aqui hoje e possivelmente nós continuamos depois.